Vamos começar então o nosso estudo de direito constitucional e começar, do começo. Título 1, princípios fundamentais. Galera, esse tema foi cobrado na última prova do concurso para soldado da Polícia Militar. Foi cobrado uma coisa que até então, numa revisão de véspera, até mesmo nas nossas aulas aqui, eu falei para vocês terem cuidado, porque você compreendendo o que é fundamentos, compreendendo o que é separação de poderes, objetivos, é tranquilo. Porque são artigos pequenos, né? Mas os princípios que regem as relações internacionais eles são maiores, são vários incisos. E aí que entrou a nossa dica, né, na hora da prova. Se você sabe o que é fundamentos, se você sabe o que é separação de poderes, se você sabe o que é objetivos, filho, o que não tiver isso aqui é princípios que regem as relações internacionais, certo? Então, essa dica valeu, muita gente acertou a questão. No final, talvez aqui ou no outro slide, em outra aula, nós vamos ler essa questão, debater juntos, para você ver como que cai em prova de soldado da Polícia Militar. Já caiu também no CFS, já caiu também no EAP, nós vamos depois condensar isso tudo e passar a questão para vocês aprenderem a responder a questão do CRS. Beleza? Vamos começar então? A primeira coisa que nós temos que entender nós estamos falando aqui de princípios fundamentais que estão no título 1. Primeiro assunto nosso aqui. Onde é que eles estão aqui na nossa Constituição? Como eu te falei, né? Acesso Google, coloca lá Constituição da República do Brasil. Vai aparecer aqui. Esse tema aqui, ó, preâmbulo, não cai em sua prova. Não cai em sua prova, para ficar despreocupado. Esse outro aqui, título 1, princípios fundamentais, é o que nós iremos estudar agora, certo? E eu já te abordo da seguinte forma. O que são princípios? Sim, é para dar um branco mesmo. Se você não sabe o que é princípio, para tudo, presta atenção em mim, não escreva nada, só presta atenção aqui no vídeo que eu vou te falar. Depois você vai anotar no seu caderno. Faça um bom caderno. Na hora do aperto, da revisão, é o seu caderno que vai te salvar. Então, coloca a caneta aí, olha para mim aqui no vídeo que eu vou te falar. Senhores, nós temos que compreender que existe um conceito para princípios. Um conceito. Só que esse conceito não está na lei, não está na Constituição. Esse conceito está na doutrina. E eu te falo, não vai na doutrina ler os tipos de conceitos que a doutrina dá para princípios, porque você vai se perder. Principalmente se você não for bacharel em direito. Mas eu tenho a solução. Eu fui lá na doutrina e trouxe para você mastigadinho, bonitinho, só para onde você anotar quando eu falar. Beleza? Então é o seguinte, nós temos título 1, princípios fundamentais. Está na onde? Está na Constituição da República. Certo? E nós temos que entender o que é princípio. Quando eu falo com você, aqui, ó, o que é, ou até mesmo, vou colocar aqui embaixo, o que são, pode ser também, porque são muitos, né? O que são princípios? A doutrina majoritária, entende princípios como mandamento, não é pedido, é mandamento de otimização que irradia o seu poder para todo ordenamento jurídico. Vou repetir, presta atenção em mim. Princípio, conceito simples, resumidinho, são mandamentos de otimização que irradia o seu poder para todo ordenamento jurídico. Anota. Mandamento de otimização que irradia o seu poder para todo ordenamento jurídico. Este é o método ASS que nós, Soberano, trabalhamos. E eu já te passei o conceito resumidinho para você entender. Mandamento de otimização que irradia o seu poder para todo ordenamento jurídico. Quer dizer que, como o direito constitucional está lá em cima, a Constituição está no topo da pirâmide, de lá de cima esses princípios vão mandar em quem está aqui embaixo. É como se fosse, se eu falasse assim, eu, Constituição, falasse para o direito penal. Direito penal, esses princípios fundamentais que estão aqui comigo na Constituição, você tem que cumprir. Direito civil,
Os princípios fundamentais que estão aqui na Constituição, comigo, você tem que cumprir. A administração pública, os princípios fundamentais que estão aqui na Constituição, você tem que cumprir. Agente público, você é futuro policial militar, ou até mesmo você que já é policial militar, os princípios fundamentais da República, você tem que aplicá-los. Então, é importante você ter em mente isso aqui. Mandamentos de otimização que irradia o seu poder para todo ordenamento jurídico. Esse é um conceito resumidíssimo que você não vai errar, mas em prova esse conteúdo de princípios fundamentais. Se eu tenho princípios que regem as relações, né, que regem, o que tem o seu poder de otimizar e irradiar para todo ordenamento jurídico, eu também tenho os princípios que regem as relações internacionais. Eu já te dou um bizu. Princípios que regem as relações internacionais são, ou melhor, fazem parte dos princípios fundamentais. A pior situação, o pior cenário que eu posso imaginar na hora da prova é você confundir princípios fundamentais e princípios que regem as relações internacionais. Por quê? Os princípios que regem as relações internacionais, eles fazem parte dos princípios fundamentais. Eles fazem parte, eles não estão largados, eles não estão diferentes, eles não estão separados, eles fazem parte desse grupo de princípios fundamentais. Primeiro bizu para você levar para sua prova, certo? E foi justamente estes princípios fundamentais, princípios que regem as relações internacionais, melhor dizer, que caiu na prova de soldado do ano passado. Então, o que é, ou melhor, o que são? Mandamentos de otimização que irradiam o seu poder para todo ordenamento jurídico, certo? Beleza. Mas como é, né, como são? E aqui você vai notar comigo o seguinte. Princípio, nós temos os princípios constitucionais. Nós temos também os princípios doutrinários. Nós temos também os expressos. Nós temos também os implícitos. Então, nós temos princípios constitucionais, doutrinários, expressos e implícitos. Professor, o que é constitucionais? Que estão na Constituição. Pode ser que esses constitucionais se repetem também nas leis ordinárias. Por exemplo, o princípio da legalidade que está na Constituição também se repete no direito penal, com o princípio da legalidade. É claro que se for aprofundar, alguns doutrinadores vão falar que no direito constitucional é reserva legal. Mas, para você que está iniciando o estudo aqui, o princípio da legalidade positivado na Constituição, ele se repete no direito penal. Então, é constitucional. Certo? Doutrinário. Doutrinários que estão na doutrina. Quem são doutrinadores? São juristas, estudiosos. Certo? A doutrina de Natália Masson, a doutrina de Bernardo Fernandes, a doutrina de Pedro Lenza, a doutrina de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Então, esses caras são os estudiosos. E essa professora, Natália Masson, são estudiosos do direito constitucional. E eles defendem uma tese, eles defendem um ponto de vista deles. Certo? Para a prova objetiva, geralmente não cai doutrina. Geralmente não cai princípios doutrinários. Mas caem os expressos. Quais são os expressos? Que estão descritos. Estão descritos. Onde? Na Constituição. Descritos nas leis. Temos também os implícitos, que não estão escritos em canto nenhum. Mas ao você ler o dispositivo, você retira aquele pensamento. Retira a finalidade daquele dispositivo. Por exemplo, na Constituição nós não temos positivado o princípio da proporcionalidade, expressamente. Tem lá, princípio da proporcionalidade é assim. Não tem. Mas quando você lê o dispositivo, você subtrai daquela leitura que tem que ter um processo penal proporcional,
nós temos que ter uma proporcionalidade de força, nós temos que seguir a lei de forma ao cerne da lei, o que a lei quis dizer com aquilo. E é aqui que a gente entra para subtrair que muitas das vezes a lei diz tudo, mas não diz nada. E nós temos que proporcionar aos litigantes esse meio termo. E aí a gente tira isso do direito, porque o direito não é uma balança para um lado, não é uma balança para o outro. É uma balança entre, né, que tem que estar ali no mesmo pé de igualdade. Então isso é ser proporcional. Isso é você ler e tirar algo dessa leitura de forma a concretizar essa proporcionalidade. Não está expresso, está implícito, mas você lendo, você retira esse entendimento. Certo? Para a nossa prova, que nós iremos nos preocupar com os princípios constitucionais expressos. Expressos. Só isso. Certo? Você sabendo esses, já ficam top demais. Não tem como errar isso em prova. Princípios constitucionais expressos. Por isso que nós iremos agora para a Constituição. Por quê? Lá na Constituição está descrito os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais. Vamos ler junto aqui. E aí é o que eu falo, não precisa comprar nada, não precisa comprar Constituição. Está aqui usando a tecnologia. Certo? Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês. Faça um bom caderno. Na hora do aperto, na hora da revisão, é o caderno seu que vai resolver a situação. Faltando 2 dias de prova, não vale a Constituição, não. Vale o seu caderno. É por isso que você tem que ir alimentando o seu caderno. Se você não tem, vai na papelaria mais próxima e compra. Não precisa assistir capa dura, não. Pode ser o mais simples, desde quando você compreenda depois, quando for fazer a revisão. Então, nós temos aqui na Constituição os princípios fundamentais. E aí nós temos a República Federativa do Brasil. Galera, eu vejo alguns cursinhos falando, forma de governo, forma de Estado, república. Para, isso quem diz é a doutrina. Eu estou querendo informar aqui, preparar vocês para um concurso de polícia e não de carreira jurídica. Próxima aula de carreira jurídica que eu for dar aqui na minha cidade, ou até mesmo aqui no Soberano, eu vou falar forma de Estado, forma de governo. Eu vou falar, mas para soldado, para sargento, que quer passar no EAP, que quer se sair da Polícia Militar, isso aqui independe. Não faz lógica eu passar isso para vocês. Só vai tumultuar a sua cabeça aí e eu não quero isso. Então, leve sua prova. Forma de governo, forma de Estado, deixa para lá. Porque aqui, essa parte aqui que fala sobre isso é doutrinário. Certo? É doutrinário. E não cai doutrina na sua prova. Por que não cai doutrina na sua prova? Porque se caísse doutrina, o CRF colocava lá a doutrina de fulano de tal. Igual a Polícia Civil coloca, igual o Ministério Público coloca. Não. O seu concurso não cai. Doutrina. Certo? Quem passa isso aí está viajando na maionese. É por isso que você estuda direito aqui no Soberano. Então, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do município, do Distrito Federal. Vamos comentar, anota isso, importante. Senhores, quando eu falo união indissolúvel, eu estou falando que os estados não podem sair fora dessa união chamada República Federativa do Brasil. Não pode. Vamos supor que Zema agora, na campanha lá, nosso governador aqui de Minas, queria e defendia a eleição de outro candidato, mas o candidato dele não ganhou. Apoiou outro candidato, mas não ganhou. Quem entrou foi um outro. E aí esse outro vai e fala, eu não gosto do Zema, ele não me apoiou, ele vai ter remorso. Então o que eu vou fazer? Vou extirpar. Eu vou tirar ele do Brasil. Pode? Não, não pode. Vamos supor o contrário. Zema fala, não, agora esse cara aqui daí eu não vou com a cara dele, né? Já não vou. Então eu vou tirar o meu estado do Brasil. Pode? Não, não pode. Não pode. Certo? É por isso que fala união indissolúvel. Não pode se dissolver. Não pode cada um por um canto.
A União é formada. União República Federativa do Brasil é formada pela essa união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Fechou? Bacana? Constitui-se em Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. O que é isso? O que é isso? Quando eu falo Estado Democrático de Direito, nada mais é que eu estou falando que eu preciso ter a lei como fonte. Eu preciso ter a lei como fonte. É ela que vai ditar a minha república. É ela que está acima, não é minha vontade. Quando eu estou na administração pública, vou colocar uma coisa que acontece na Polícia Militar todo dia. Chega algumas situações que dá vontade de falar assim, não, aqui eu não vou deferir. Eu não vou deixar. Só que aí é o seguinte, a pessoa já vem tudo prontinho. Ou a lei tal, número tal, artigo tal, fala que eu tenho direito a isso. E eu quero. É eu que vou falar não? Claro que não. Eu não tenho essa escolha, porque a lei me obriga. A lei me obriga. Então, o Estado Democrático de Direito é isso. É você fazer somente o que a lei está falando para você fazer. Certo? Mas a fonte, o cerne, esse exercício da democracia é feito através de um Estado que é democrático, no sentido de você ser livre, mas é democrático de direito. Quer dizer que você é livre até certo ponto. A partir desse ponto aqui, se você fizer, você está incorrendo em uma transgressão disciplinar, num ato ilícito. Porque a lei que coordena tudo. É a lei que manda tudo. Eu não quero saber a sua vontade. A vontade que tem que prevalecer é da lei. Certo? Então, cuidado. Porque quando eu falo aqui Estado Democrático de Direito, eu estou falando que a lei está acima. Ela que vai nos inspirar. Ela que vai nos trazer esse fazer o correto. Certo? Bacana? E tem como fundamentos. Quando eu falo assim, e tem como fundamentos, guarde isso na sua cabeça, que nós temos fundamentos no artigo 1º. Então, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Artigo 1º, nós temos os fundamentos. Nós vamos ler eles daqui a pouco. A separação de poderes, nós temos ela no artigo 2º. Os objetivos, nós temos aqui no artigo 3º. Os princípios que regem a relação internacional, nós temos aqui no artigo 4º. Então, vamos ler o artigo 1º, em que nós iremos falar sobre princípios fundamentais. Os princípios são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Pluralismo político, eu já vou te falar que é muito simples. Nós não temos, igual nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas. Nós temos vários partidos sob qualquer viés, né? E esses partidos fazem esse pluralismo. Não é um, não é dois, são vários partidos políticos. Não é de esquerda nem de direita, certo? São vários partidos. Então é por isso que é pluralismo. Beleza? Agora, nós temos que entender soberania. Soberania. Quando eu falo em soberania, eu estou falando com você que o Brasil ele é soberano. Ele é soberano.
Essa união indissolúvel ela é soberana. Mas quando eu falo em relação aos estados, os estados, aí nós temos que não prevalece a soberania. Porque a soberania é a união. É a união. São todos juntos ali. Agora, quando eu falo de Estado, eu estou falando em autonomia. Estou falando em autonomia. Não confunda isso, porque na prova vai cair assim. O CES vai colocar, os Estados possuem soberania. Não, quem tem soberania é a União. Quem tem soberania é a União. Os Estados têm autonomia. Autonomia administrativa, autonomia de governo, certo? Então, isso é autonomia, é eu poder fazer, eu poder me expressar, certo? Agora, soberania não. Soberania, um exemplo claro, é que se um país atacar o Brasil, pelo fato de ser soberano, ele pode contra-atacar. Mas perceba que é a União, é ela toda, e não só um. O Estado, ele é autônomo. Agora, a União, ela é soberana. Certo? Soberania. Temos também aqui cidadania. Nós vamos falar aqui cidadania. Temos aqui, por exemplo, o uso até mesmo do voto, de expressar, de participar das decisões do Estado, é o exercício da cidadania. O fato de você trabalhar, né, por exemplo, no mesário, você está exercendo cidadania. É livre você participar. Então, essa cidadania aqui está ligada à participação do povo nas decisões do Estado. É você querer e poder, por exemplo, acionar o judiciário através de uma petição. É exercício da cidadania. Por exemplo, habeas corpus. Por exemplo, projeto de lei de iniciativa popular. É exercício da cidadania. Você pode fazer isso, certo? Outra coisa, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Isso aqui é um detalhe que eu gosto muito de mencionar, que isso aqui cai em prova. Isso aqui cai. Senhor, a dignidade da pessoa humana, nós temos que compreender o seguinte. Axiológico. O que é isso? Maximizar. Sempre que você puder, você tem que garantir essa máxima. É você colocar sempre no máximo essa dignidade da pessoa humana. Você não pode restringir ela. Por isso que é um valor axiológico. E a depender da situação, você interpreta como é que você vai decidir isso. Então, ele é axiológico, ele é hermenêutico. Quer ver um exemplo? Situação clara que você vai deparar todo dia na sua atividade policial, você que já é polícia, com certeza já deparou com uma situação dessa. Você aborda uma pessoa, ela está altamente agressiva. Para você garantir a dignidade da pessoa humana dela, para você não cobrir ela na porrada, não usar a força contra ela, você vai algemar ela. O professor mais algemar, o STF já falou que somente em casos estritamente necessários. A agressão, a resistência é um caso desse. E aí você algemando ela, você está garantindo a dignidade da pessoa humana. Porque a partir do momento que você algema, você não pode tocar nela. Você não pode fazer uso da força. Então, este é um jeito claro, clássico de todo dia. Policial militar algemou, acabou. Acabou. Não pode encostar, não. Não está oferecendo resistência. Ah, mas daí eu algemei a mão e estava debatendo com os pés. Beleza. Algema os pés. Ah, eu estou praticamente limitando tudo dele. Como é que vai ser digno? Ué, é melhor estar quietinho na dele lá, algemado, do que você ter que ferir ele com elastômero. Você ter que ferir ele com bastão de madeira. Certo? Até mesmo você algema e coloca no camburão da viatura. Você pode fazer isso? Pode e deve. Colocou lá? Bacana. Desloca para a delegacia, desloca para o hospital e deixa onde é que tiver de deixar. Mas olha para você ver. Você algemou para garantir a dignidade da pessoa humana. É possível? Sim, possível. Você está algemando para ele não mais ser agredido, não mais debater, bater a cabeça no chão, até mesmo
usar a cabeça para quebrar um vidro, igual já teve preso aqui que quebrou o vidro da viatura com a cabeça. Você algemou? Está limitando a liberdade? Sim, mas isso é para garantir a dignidade da pessoa humana. É diferente de você algemar para bater, certo? Então, a dignidade da pessoa humana ela é axiológica, ou seja, tem que ser maximizada, certo? Sempre tem que ter essa dignidade da pessoa humana, axiológica, valorativa. É você que vai valorizar ali na hora, vai valorar, melhor dizendo, vai valorar ali na hora. Se for necessário, você algemar, que algeme. Se for necessário usar uso da força, faça uso da força, mas sempre protegendo a dignidade da pessoa humana, sempre visando o melhor para a integridade física. Aí vem hermenêutico. O que é hermenêutico? É você que interpreta ali agora. Você que vai interpretar. Nesse caso, é melhor usar a taser. Taser, pá, morreu. Oh, não. Choque. Não morre, não. Agora, entre usar a taser e usar a arma de fogo, claro que tem os protocolos. A pessoa está resistente. Não está com arma. Taser, tiro de choque, ele cai, algema. Agora ele está com arma, ele está com faca, ele está com foice. Vem para cima, tiro, arma de fogo. Não é pistola de taser, não. É tiro, pistola de arma de fogo. Beleza? Então, dignidade da pessoa humana é axiológico, valorativo, é hermenêutico. Você que vai lá, na hora, na situação, você vai fazer. O importante é, você tem que sempre aplicar dignidade da pessoa. Certo? Mais uma. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Senhores, valores sociais do trabalho, nós vamos falar aqui dos valores sociais, a Constituição Positiva, no artigo 6º, que é os direitos constitucionais sociais. Mas os valores sociais do trabalho é aquele negócio que você trabalha com a finalidade de quê? De você promover sua subsistência, sua família, certo? E aí vem livre iniciativa. Você pode fazer o que quiser para você trabalhar, por exemplo, eu quero vender uva na praça pública de Montes Claros. Pode? A princípio, se não tiver nenhuma lei que contraria, pode. Ah, mas tem a lei de postura do município. Então, você fazendo os requisitos que estão positivados na lei, você pode ir lá e vender. A iniciativa é sua, você pode abrir o comércio que você quiser, desde quando seja lícito, certo? E você, quando fala valores sociais, é que você, através desse trabalho seu, você vai contribuir para a Previdência Social, você vai contribuir contratando pessoas, você vai contribuir com impostos. Então, esses valores sociais aqui é você ter a iniciativa de fazer alguma coisa empreendedora e contribuir para o social. Esse social quer dizer contratação de pessoas, pagamento de impostos, porque esses impostos serão, pelo menos presume que serão revertidos, né, para a população. Então, cuidado, que quando cai em prova, cai letra da lei, letrinha da lei, certo? E aí uma coisa que vocês têm que entender, que quem gosta, é claro, né? Eu não gosto, mas meus alunos já sabem disso, né? Você que está começando agora, eu não gosto de mnemônico, mas se você gosta, eu vou colocar aqui. Só se de vá plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Certo? Então, aqui está. O que eu fiz? Eu peguei esse aqui, esse e esse. Fechou? Bacana? Resumir. Isso é mnemônico. É você criar possibilidades de memorizar com iniciais, com palavrinhas-chave. Certo? Palavrinha-chave do artigo 1º é essa palavrinha aqui. Fundamentos. Então, se quer em sua prova, os princípios fundamentais da República, positivados no artigo 1º ao 4º, são assim definidos. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, separação de poderes. Artigo 3º, objetivos da República.
Artigo 4º. Princípios que regem a relação internacional. É assim que nós vamos levar para a nossa prova. Artigo 1º. Fundamentos. Artigo 2º. Separação dos poderes. Artigo 3º. Objetivos. Artigo 4º. Princípios que regem relação internacional. Igual está aqui. Fundamentos, artigo 1º. Separação dos poderes, objetivos, princípios que regem a relação internacional. Certo? Então, nós temos justamente isso já definido. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Princípios fundamentais. Para acabar o bloco, posso falar para você aqui o parágrafo único. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Mas isso eu vou aprofundar na próxima aula.